Bom dia, meninos. Hoje nós vamos continuar o estudo do PET 3, 4 e nós vimos a semana passada os métodos de separação de mistura homogênea, mistura com uma fase só. Hoje nós vamos ver os métodos de separação de misturas heterogêneas. Então, são métodos que vão separar misturas de mais de uma fase. São misturas que apresentam dois ou mais aspectos. Entre esses métodos, nós podemos citar decantação, catação, peneiração, dissolução fracionada e a filtração. Então, olha, a decantação. O que consiste a decantação? A decantação, ela se baseia na diferença de densidade. Quer dizer, nós vamos utilizar uma mistura de um líquido com um sólido e nós vamos deixar essa mistura em repouso até que o material mais denso, se deposita no fundo do recipiente. Depois, com o auxílio de um sifão, a gente recolhe o líquido menos denso e em outro recipiente, separando os dois. Então, é separação de mistura líquida e sólida. Na catação, consiste em catar mesmo, separar, pegando com auxílio de uma pinça ou até das próprias mãos, um sólido e deixando o outro separado. Por exemplo, quem aqui que nunca viu escolher feijão? Escolher feijão é um exemplo da catação, porque quando você escolhe feijão, você separa os feijões bons daqueles que são ruins, que não se desenvolveram bem. Então, a catação ela é muito usada nas residências mesmo e nas indústrias de separação de resíduos sólidos, para separar papéis, plásticos, metais e outros materiais. A peneiração consiste em passar a mistura por uma peneira. É o caso usado muito pelos pedreiros para separar a areia fina da grossa, Faz a areia passar pela peneira e separa. A dissolução fracionada é um método utilizado para separar mistura heterogênea que é solúvel em água, quer dizer, aquela que se dissolve na água. Por exemplo, areia, sal e óleo e água. O sal e a água separam-se por evaporação. A areia não, a areia tem que se submeter a um outro processo. Então, a dissolução fracionada consiste em coletar uma substância, logo em seguida a outra, levando em conta a capacidade de dissolução de cada uma delas. A filtração consiste em passar uma substância uma mistura de sólido e líquido por um filtro para que retenha as impurezas, as partículas sólidas e o líquido coletado em outro recipiente. Bom, as atividades. Número 1, letra A. Dê o nome do processo de separação de misturas pela qual são obtidas as frações do petróleo e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo. O petróleo, pessoal, é uma mistura líquida e para separar a gente leva em conta um ponto de ebulição. Então, se faz a destilação, tá? Letra B. O petróleo, ao ser extraído, está repleto de impurezas, como água salgada, areia, argila e pedaços de rocha. Sabendo que a água salgada é mais densa que o petróleo, proponha métodos de separação
petróleo e suas impurezas. Pode ser feita a decantação e a filtração. Número 2, indique o número de fases das misturas. Água, óleo e areia vão ter três aspectos, 3 fases. Nós vamos distinguir onde está a água, onde está a areia e onde está o óleo. Água e sal, quando se coloca bastante sal, tem-se uma mistura heterogênea com 2 fases. E a água com gás, ela tem uma fase só, porque a gente não consegue distinguir onde está um e outro. Número 3, represente dentro do frasco ao lado a mistura de óleo, areia e água, mostrando suas fases com setas. Então, lá, a areia ela é mais densa, então ela se deposita no fundo. A água é mais densa do que o óleo, ela fica entre a areia e o óleo. E o óleo, por ser menos denso que todos, então ele fica na superfície. Número 4. Um hábito ainda muito comum nas cozinhas brasileiras é de escolher feijão. Pequenas sujeiras, como grãos que não se desenvolveram, restos de solo, pedaços de casca de feijão, precisam ser retirados antes do cozimento. Responda como é conhecido esse processo de separação de misturas e justifique sua importância. Se trata da catação e consiste em catar com as mãos ou com a pinça os materiais diferentes. Número 5. Complete um mapa de ideias com o resumo da matéria estudada. Então, lá, a matéria ela pode formar mistura ou substâncias puras. As misturas podem ser heterogêneas, homogêneas ou heterogêneas. As substâncias vão ser simples ou compostas. As misturas heterogêneas, elas vão ter mais de 2 fases, 2 ou mais fases, certo? Então tá aí, pessoal, o assunto da semana 3, tá? Espero que com esse vídeo vocês tenham entendido bem e bons estudos.